Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, bem-vindos a mais uma aula de Geografia e hoje nós vamos ter uma aula sobre o Oriente Médio, uma região que muitos conhecem por conta dos conflitos ou por conta do petróleo. Hoje nós vamos um pouco mais a fundo conhecendo este lugar, também conhecendo suas características físicas, principalmente neste nosso primeiro vídeo. Então eu vou apresentar para vocês aqui alguns slides que eu preparei e vou explicar especialmente a parte dos aspectos naturais, relevo, como que é a geologia do local, e eu aconselho que você faça as anotações no seu caderno ou numa folha de rascunho. Vamos lá? Então, o Oriente Médio, gente, já começa pela localização, tem um detalhe aqui que eu vou chamar a atenção de vocês. Vejam só, o nome Oriente Médio, ele vem justamente do fato desta região aqui, que eu estou mostrando para vocês, estar localizada no meio do hemisfério oriental. Olha só, esta região está localizada, aqui é o meridiano de Greenwich, aqui é o hemisfério oriental, e ela está mais ou menos no meio do hemisfério oriental. Porém, definir o Oriente Médio não é tão simples assim. Eu vou mostrar para vocês o porquê. De cara, já tem 3 definições para o Oriente Médio, com variações. Você pode pesquisar na internet, em imagens, mapa Oriente Médio, você vai encontrar várias diferenças de um mapa para o outro. Vamos lá, pessoal. A primeira seria a definição tradicional de Oriente Médio, que abrange aqui estes países que eu estou mostrando para vocês, e o Egito também é colocado tradicionalmente como parte do Oriente Médio. Vocês vão ver mapas que o Egito não faz parte do Oriente Médio e que o Afeganistão está incluído no Oriente Médio. Não podemos dizer que existe o mapa certo. Afinal de contas, ninguém lá que mora na região, por exemplo, na Arábia Saudita, no passaporte está escrito Arábia Saudita, Oriente Médio, Egito, Oriente Médio. Na realidade, nós dividimos os continentes e o mundo em regiões para facilitar o nosso estudo. Então, ao invés de falar, aquele lugar que tem o Bahrein, a Arábia Saudita, o Catar e o Kuwait, a gente fala o Oriente Médio. Então, estar associado ao Oriente Médio é mais por uma questão de estudo ou quando vai ser passada uma notícia no jornal. Muito bem, pessoal. Esta é a definição tradicional. Temos também a definição do G8, que o G8, só para relembrar, é aquele grupo de países formado pelos países mais ricos do mundo. Então tem lá Estados Unidos, Canadá, Japão. Então, tradicionalmente, o G8 ele abrange o norte da África na definição de Oriente Médio. E até às vezes quando fala da Somália, que está aqui, é do Oriente Médio, tá? A mesma coisa acontece com o Afeganistão e Paquistão. Por quê? Porque, em geral, as pessoas que vivem nessas regiões, prestou atenção? Em geral, tá? Nós estamos generalizando por conta do estudo. Mas, de maneira geral, as pessoas que vivem nessa região são pessoas árabes e a maioria da população que vive nesse local que vocês estão vendo de verde aqui inteirinho, professa o islamismo como religião. Tem judaísmo, tem cristianismo, beleza. Mas, em geral, a maioria professa o islamismo. Por isso que, quando fala da Tunísia, muita gente, principalmente do mundo ocidental, fala, Tunísia é esse país aqui da África. É do Oriente Médio. Por quê? Porque vê a bandeira da Tunísia, que tem o símbolo do islamismo, associa aos povos do Oriente Médio. Existem ainda alguns países que normalmente, aliás, às vezes, tá? Acho que é melhor essa palavra, às vezes estão associados ao Oriente Médio. Esses países são os países da Ásia Central e do Cáucaso. Então, o Azerbaijão é um país que fica aqui na região do Cáucaso, e no Azerbaijão a religião predominante é o islamismo. Então, muita gente acaba associando o Azerbaijão ao Oriente Médio. A mesma coisa com esses países aqui da Ásia Central, que tem Cazaquistão, Tadjiquistão, Turcomenistão. Enfim, pessoal, para a nossa aula, no que nós vamos focar? Nós vamos focar nesta área aqui, nesta área verde mais escura,
que é o tradicional Oriente Médio, e nem vamos dar tanta ênfase ao Egito, já que o Egito ele é estudado no contexto do continente africano, tá? No nosso planejamento aqui de estudo. E vamos adicionar o Afeganistão aqui no nosso estudo, principalmente porque tem um momento, numa das aulas mais para frente, que a gente vai falar sobre os conflitos, e a guerra do Afeganistão ela entra dentro desse módulo, desse bloco que a gente está estudando sobre o Oriente Médio. Combinado? Agora você já sabe o que é o Oriente Médio e vamos avançar um pouquinho falando sobre os aspectos naturais, os seus limites e até mesmo alguns outros pontos sobre a localização do Oriente Médio. Vamos lá, pessoal. Vocês podem perceber que o Oriente Médio fica num lugar, numa região de extrema importância estratégica. Se liga, por quê? Extrema importância estratégica. Nada mais, nada menos, o Oriente Médio está entre a África, a Ásia e também na passagem para a Europa. Então o Oriente Médio é a região que fica bem no coração ali desse velho mundo que fica entre África, Ásia e Europa. Então aqui está o Oriente Médio. Vocês podem notar também que é uma região estratégica por conta da ligação que existe entre esses mares e oceanos que ficam na região. Só que rapidinho, para você ter uma ideia, ó, tem o Mar Cáspio, uma região rica em petróleo, estratégica. Tem o Mar Negro. O Mar Negro também é outro mar muito estratégico. Ele tem ligação com o Mar Mediterrâneo através de dois estreitos aqui, que é o Estreito de Bósforo e de Dardanelos. Tem um outro marzinho aqui no centro. Aqui é o Mar Mediterrâneo. Vejam que a Turquia ela tem toda essa área aqui permeada por esses mares. Beleza, o Mar Vermelho, que é o que faz a divisão entre a Arábia Saudita, o Iêmen e o continente africano. O Mar Vermelho possui ligação com o Mar Mediterrâneo através de um canal artificial que está bem aqui onde eu estou mostrando, que é o canal de Suez. Então, muitos navios que vêm da Europa ou que vêm do Oriente Médio em direção à Europa necessariamente passam pelo canal de Suez. Então, mais um ponto estratégico importante do continente, da região do Oriente Médio. Outro lugar também, gente, sempre aparece essa reguinha aqui embaixo, mas tá bom, vou parar de mexer. Mais ou menos onde eu estou mostrando ali com o ponteiro, tem uma passagem do Mar Vermelho que liga ao Golfo de Aden, que é esse lugarzinho que está aqui. Eu acho que no próximo mapa vai dar para mostrar melhor. E tem ligação com o Oceano Índico e, por sua vez, olha outros pontos estratégicos, gente. Entrando por aqui, ó, tem o Golfo de Omã. Agora apareceu. Estão vendo ali onde está escrito, lá embaixo da tela, onde está escrito Djibouti, que é um paizinho? Ali é um estreito também, é o Estreito de Bab el-Mandeb, que é um estreito que de um lado é o Iêmen, do outro lado é o Djibouti, a Eritreia. Navios passam carregados por ali, então é um ponto estratégico. Entrando aqui nesse outro lugar que estou mostrando para vocês, é o Golfo de Omã, e aqui no Golfo de Omã tem um outro estreito importante, que eu acho que você deveria anotar mais ou menos esses nomes, porque eles já apareceram algumas vezes no vestibular. Já falo o nome do estreito para vocês. Ó. Tem o Golfo de Omã, aí tem esse estreito, pequenininho aqui, que é a passagem dos navios por aqui, e a ligação com o Golfo Pérsico, tá? Esse estreito aqui fica bem entre o Irã, de um lado, e o Emirados Árabes Unidos. E ele é fundamental, por quê? Porque ele permite a passagem de navios carregados de petróleo do Golfo Pérsico, que é esse lugar que está aqui, Golfo Pérsico, aí passa pelo estreito, que é chamado Estreito de Hormuz. Hormuz, beleza? Estreito de Hormuz. Passa pelo Estreito de Hormuz e tem acesso ao Golfo de Omã, consequentemente ao Oceano Índico, e depois pode passar aqui por todos esses outros lugares que eu já citei para vocês, até chegar, por exemplo, na Europa, no continente europeu, carregado de petróleo. Então, uma região de grande importância estratégica, a começar pela sua localização. Você deve lembrar, né? Você sabe que
as áreas que têm contato de placas tectônicas são áreas de intensa atividade sísmica. Onde tem contato do tipo convergente das placas ou tangencial, que a placa fica tipo raspando de lado uma com a outra, tem formação de terremotos, tem formação de cordilheiras, por exemplo, aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, a Cordilheira dos Andes, aí tem aqui a Cordilheira do Himalaia, e quem está no meio da placa, no meião da placa, é uma área de estabilidade geológica sísmica. Então, se tiver terremotos, são apenas terremotos muito fraquinhos. A mesma coisa acontece com montanhas muito elevadas. Elas acontecem no contato das placas tectônicas, que são os dobramentos recentes. Aqui o Oriente Médio, ele em si, o Oriente Médio, a região do Oriente Médio, é uma placa. É uma plaquinha, que é a placa das Arábias, ó. Ela fica cercada por outras placas tectônicas, o que nos leva a deduzir que aqui na Turquia, olha lá, contato de placa, pode ter terremoto, tem formação de dobramentos. Aqui nessa região, mesma coisa. Aqui nessa região, mesma coisa. E aqui no Irã, por exemplo, ó, mesma coisa. Nesta parte aqui, próximo ao Iraque, a divisa do Iraque com o Irã, montanhas. Lá no Afeganistão, montanhas também muito elevadas. Então não pense no Oriente Médio como um grande deserto plano. Na verdade, toda essa área aqui no centro da placa são grandes planaltos, informação importantíssima que eu vou falar para vocês agora, planaltos sedimentares, essa região aqui toda, onde fica a Arábia Saudita. E o fato de ser planaltos sedimentares, e essa placa no passado, ela já foi submersa, tudo isso era coberto por água, sedimentos marinhos foram acumulando nessa região, e com a movimentação da placa, ela foi subindo, a água escorreu, evaporou e formou áreas sedimentares. Se você perfurar essas rochas sedimentares, o que vai encontrar ali? Em abundância. É o lugar do mundo que tem a maior concentração deste recurso natural, deste recurso mineral, é o petróleo. Isso acontece então nas áreas sedimentares, principalmente nesses planaltos sedimentares do Oriente Médio que eu acabei de falar para vocês. Mas não é o único tipo de estrutura geológica, então tem estruturas de dobramentos, tem estruturas cristalinas também. Esta imagem é uma imagem de satélite, como se fosse uma fotografia tirada a uma distância muito grande. Imagina um drone que foi subindo e fez uma imagem, fez uma fotografia, tá? Então aqui é uma imagem de satélite, na verdade. Já dá para ter uma noção das áreas mais elevadas, que estão em marrom, que são montanhas, ó. Áreas mais elevadas. Das áreas que são também, que tem uma certa cobertura vegetal e rios, dá para perceber aqui dois rios, que são os rios Tigre e Eufrates, e essa região aqui, que tem uma cor verdinho, que significa que tem vegetação ou agricultura, e ao mesmo tempo dá para notar o tamanho do deserto dessa região aqui da Arábia Saudita e desses outros países que ficam neste lugar. Vamos ver se você lembra o nome, que é um dos pontos mais importantes dessa aula. Não é o estreito, não. O nome deste golfo. Golfo Pérsico. Então, esta região do Golfo Pérsico, olha só como é bem deserto. E você já deve ter visto aí, ou até de repente visitado, Dubai, que fica no Emirados Árabes Unidos, em meio ao deserto. Então, você olha para todos os lados da cidade, é só areia, areia, areia. E a água aqui do mar, porque essa região é uma região que tem um centro de alta pressão atmosférica que não deixa a umidade entrar ali. É como se fosse uma bola de ar gigante, um ar que está descendo. Se você quiser saber em mais detalhes, dá uma procurada aqui nos vídeos do nosso canal. Tem um vídeo que eu fiz de climatologia, fatores climáticos. Ali eu explico melhor porque que tem deserto aqui nessa região. Mas está aqui um grande deserto e dá para perceber até pela imagem, pela cor ali da areia. Isso aqui nada mais é do que um mapa feito a partir desta imagem. Então vocês vão notar que as áreas mais elevadas realmente ficam aqui no Irã, no Afeganistão, tem uma cordilheira no Afeganistão que chama Hindu Kush, no Afeganistão, é muito alta, tá? Muito alta, já é tipo como se fosse o comecinho da cordilheira do Himalaia. Então tem áreas elevadas aqui também na Armênia, ó, Montes Pônicos, Taurus, na Península de Anatólia, que é onde fica a Turquia, tem um planalto. Aqui na Arábia Saudita tem uma área um pouquinho mais elevada aqui nessa região de Hijaz, Assir,
Esses nomes você não precisa se preocupar em decorar, mas lembre-se que em geral é uma região de planaltos, cercada por montanhas formadas pelo choque das placas tectônicas. Em termos de hidrografia, como é uma região muito seca, é claro que não tem rios caudalosos, rios com grande volume de água, e tem muitos rios, na verdade, que são rios intermitentes ou temporários. No entanto, galera, tem 2 rios que se destacam no Oriente Médio como um todo. Na verdade, a gente pode até citar o Rio Nilo, se a gente for considerar o Egito também dentro desse bloco que a gente está estudando. Tá? Tem o Rio Nilo, perfeito, mas tem o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Esses 2 rios, você deve ouvir o nome deles desde que você é pequeno, lá nos anos iniciais, porque a gente sempre ouviu falar da Mesopotâmia, a região onde nasceu a agricultura, o berço da civilização, das primeiras civilizações que eram... como que chama quando as pessoas não são nômades? Que são sedentárias. Então já tinha prática de agricultura, pecuária. Então essa é a Mesopotâmia, onde atualmente se encontra o Iraque. Então aqui basicamente é o Iraque. Então já pensa no Iraque, uma região que tem uma umidade maior, que tem rios, que tem práticas agrícolas, que tem planície, porque tudo isso aqui é uma grande planície. Esses 2 rios desaguam no Golfo Pérsico. E aqui está o Rio Nilo. Se você fizer um exercício aí, você vai notar que, se a gente presta atenção que eu vou fazer um desenho aqui, ó, daqui até aqui e até aqui. Conseguiu captar? É o formato de uma lua crescente, da onde vem o nome crescente fértil. Então, crescente fértil é essa região que abrange desde as margens do Rio Nilo e do delta do Nilo, que fica aqui. O delta é quando o rio ele abre, assim, formando canais, até a Mesopotâmia. E é uma região que, em meio à região do deserto, proporciona condições perfeitas para a prática da agricultura. O clima, como já dá para deduzir pela imagem, olha as nuvens todas em volta, ou então algumas áreas até de montanhas que pode ter gelo, mas o clima é extremamente seco. O predomínio do clima é desértico e semiárido, além do clima mediterrâneo e o clima de montanha. Esses são os climas predominantes no Oriente Médio, sendo que desértico e semiárido são os 2 que mais tem no Oriente Médio. Então, basicamente, tudo isso aqui é deserto. No entorno do deserto, semiárido, e perto do mar, aqui um pouquinho, aqui pode ter um pouquinho também, tem o clima mediterrâneo. O Mediterrâneo ele é caracterizado pelo verão seco e o inverno chove um pouquinho. E as regiões mais elevadas, elas vão ter o clima, quanto mais alto, mais frio, por conta da altitude. Bom, nós vamos encerrar aqui então essa primeira parte, e depois nós teremos um segundo vídeo, a segunda parte, falando sobre os aspectos econômicos e humanos da região. Eu sempre tenho a mania de falar continente, né? Mas da região do Oriente Médio. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês também no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!